Olá, queridos, quero cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse quem vos fala é o evangelista Wilton Alves. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus há mais de 30 anos e já trabalhei na escola dominical como superintendente geral por 10 anos, mas isso não me credencia para lecionar ou ministrar na classe da escola dominical. Na realidade, toda vez que a gente está ministrando, a gente mais aprende do que a gente ensina. Eu quero agradecer a você que já assistiu a primeira aula desse terceiro trimestre de 2020, onde estudamos na semana passada sobre Daniel, que ele foi despertado para orar. Se você ainda não assistiu, você possa ir lá no meu canal, você possa assinar se você ainda não assinou, você possa já deixar o seu curtir, o seu like. E se você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Você também me encontra no Facebook, na minha página oficial, facebook.com/evwilton, e você também me encontra no Instagram, através do @as_Wilton. Nesse momento, nós daremos início à nossa lição de número 2, que tem por tema Despertamento Espiritual, um milagre. O texto áureo desta lição diz o seguinte: E isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Isso está registrado no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. E a nossa verdade prática diz o seguinte: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e no livro de Neemias, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Esta lição ela tem um objetivo geral, que é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e as suas finalidades. E ela tem 3 objetivos específicos. Primeiro, explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. Segundo, enumerar as finalidades do despertamento espiritual. E terceiro, ilustrar que Deus cumpre com suas promessas. Esta lição ela está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o despertamento espiritual, emana do próprio Deus. O segundo tópico diz as finalidades do despertamento. O terceiro tópico fala Deus cumpre as suas promessas. E no quarto tópico fala sobre o despertamento torna os homens obedientes à sua palavra. Semana passada nós estudamos que Daniel ele foi impulsionado a começar a orar e a interceder por um despertamento espiritual. Ele leu no livro do profeta Jeremias que Deus havia feito uma promessa que deixaria que o seu povo fosse levado cativo ao exílio, mas que depois de um período de aproximadamente 70 anos, Deus iria resgatar o seu povo de volta para a sua terra. Então Daniel, ao observar isso na lei onde estava escrito, ele começa a orar, interceder, para que Deus pudesse agir, intervir no curso da história, para que a sua nação, que o seu povo, regressasse para a sua terra. Nós, assim como Daniel, nós precisamos orar, interceder pelo nosso povo, pela nossa igreja, pela nossa nação e por Israel. Agora, dando início a esta lição de número 2, o primeiro tópico diz o seguinte:
O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Diz que no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram um despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Aqui está dizendo que na realidade Daniel ele foi despertado para orar. Mas na realidade não foi só o objetivo das orações de Daniel. E Deus que motivou, Deus que praticamente através do seu Espírito Santo, ele tocou em Daniel para que ele começasse a interceder pelo seu povo e pela sua nação. Quantas vezes você já foi motivado, quantas vezes você já sentiu desejo de realizar determinada coisa? Quantas vezes você já acordou pela madrugada e ficou sem sono, você não conseguia dormir e na realidade era o Espírito Santo lhe incomodando para que você ali tirasse um período de oração? Quantas das vezes você já foi motivado a você começar a cantar uma canção, um louvor, você começar a estudar a palavra de Deus? Isso é o Espírito Santo que está movendo a sua vida, que está movendo a nossa vida para que a gente comece a realizar alguma coisa em prol da sua obra, para que nós possamos edificar a nossa própria vida, para que a gente possa fazer algum tipo de coisa para que a sua obra possa crescer. Diz a história, a biografia do pastor Josué Erion, que foi um grande pregador nos anos de 80 e nas décadas de 90, que ainda na sua infância e quando ele foi introduzido ainda na escola missionária da Jocum, ele ensaiava as suas pregações. Ele colocava diante de si pedaços de pau, cabos de vassoura e fincava no chão como se fosse uma grande plateia e colocava em cima desses paus, desses cabos de vassoura, pedaços de casca de melancia. E ali ele figurava como se fosse uma grande multidão e ali ele ensaiava as suas primeiras pregações. Ele primeiro começava a estudar, primeiro ele estava ensaiando, primeiro ele estava pregando. Ele não via ali pessoa nenhuma, apenas cabos de vassoura, apenas pedaços de pau, apenas cascas de melancia. Mas ali Deus já estava mostrando para ele o que iria acontecer no seu futuro. Deus daria pessoas para ele pregar, pessoas para ele ensinar, e depois ele alcançou multidões. Foi pregador, não só é pregador, no Brasil e fora do Brasil, pregando para multidões. Mas primeiro ele começou pregando para cabo de vassoura com casca de melancia. Deus estava ali motivando a ele a começar a ensaiar, mas Deus já estava falando pelo seu Espírito o que iria acontecer no seu futuro. Não foi diferente quando em certa ocasião a gente recebeu aqui na nossa residência um certo diácono com a sua família, a sua esposa, as suas 2 filhas, e que ele passou um período de tempo morando aqui na nossa casa. E algumas vezes ele tinha tanto desejo de pregar, tanto desejo de falar do Evangelho, que ele gravava, ele ensaiava de frente para o espelho e ele começava ali a pregar alguns sermões, ensaiava saudando a igreja. E quando ele ia pregar, quando ele era convidado para pregar em algum congresso, em alguma festividade, o derramamento do Espírito Santo era real. Pessoas eram alcançadas, salvas, convertidas e batizadas pelo poder do Espírito Santo. Hoje ele é um pastor, o pastor Denner. Ele tem uma igreja, prega no Brasil, já visitou até alguns países pregando o Evangelho. Ou seja, ele foi motivado a ensaiar, a estudar, mas Deus já estava falando o que iria acontecer no futuro. Foi isso que aconteceu. O profeta Jeremias, ele profetizou. O povo vai para o exílio, como foi, mas depois de 70 anos, ele profetizou que iria regressar. Então Daniel, ele foi motivado, ele foi incentivado pelo Espírito Santo
a começar a orar e interceder para que as promessas de Deus cumprissem no seu povo e Deus resgatasse com mão forte. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que no primeiro ano do reinado de Ciro, ele reconheceu que Deus entregou todas as nações, que Deus engrandeceu o seu reino sobre toda a terra. E ele reconheceu o Senhor como Senhor dos céus. E ele precisava fazer alguma coisa para abençoar ao Senhor. O que ele fez? Primeiro, ele pegou dos utensílios as taças que foram retiradas, que foram roubadas, saqueadas do templo na época pelo rei Nabucodonosor, e agora ele toma a decisão de devolver estas taças, esses utensílios. Segunda coisa, ele toma a decisão de emitir um decreto real e que fizesse um pregão por toda a nação, por todo o seu reino, para que todos que fizessem parte da nação de Judá pudessem regressar para a sua nação. Em terceiro lugar, ele escreve no seu decreto que por onde eles passassem, que as pessoas pudessem ajudar com prata, com ouro, com bronze, com algum utensílio, para que eles pudessem reedificar a cidade, os muros e o templo de Jerusalém. Deus, quando ele tem um desígnio, Deus, quando quer fazer alguma coisa, ele move céus e terra para que isso possa acontecer. E isso foi que aconteceu. Não foi de uma hora para outra, não foi rapidamente. Tanto que depois a gente vai ver que Neemias vai escrever no 20º ano do reinado, ele estando em Suzã, agora na época de Artaxerxes. Diz algumas versões, algumas traduções, como na nova tradução na linguagem de hoje, que já era a época do rei Artaxerxes. Então ele pergunta pelos seus irmãos, pergunta o estado da sua cidade, pergunta como estava Jerusalém, como estava o estado ali daquele local. E ele recebe a notícia dos seus familiares, dos seus amigos, que estava em ruína, que o povo estava cabisbaixo, que os muros estavam queimados. Então ele se decai o seu semblante e ele vai servir o rei, porque a sua atribuição, a sua função era ser copeiro do rei. Então o rei percebe que ele estava ali triste, o rei percebe que ele estava cabisbaixo, e ele nunca antes havia estado com seu semblante decaído. Então o rei pergunta, o que está acontecendo? E ele então fala com o rei, ele ora, ele intercede, e mais uma vez ele pede em favor de Judá, para que ele pudesse regressar, para que ele pudesse ajudar a reconstruir e a reedificar a cidade, os muros e o templo de Jerusalém. Ou seja, houve várias pessoas que foram motivadas, várias pessoas que foram usadas para que Deus cumprisse o seu desígnio. Daniel, ele foi usado para orar, para interceder. Neemias também foi usado para orar e para interceder. E o rei Ciro, ele foi usado como uma autoridade na época para emitir o decreto e para que providenciasse meios para que as pessoas pudessem regressar para a sua nação. É assim que Deus faz. É desta forma que Deus age por intermédio do tempo. O segundo tópico diz o seguinte: as finalidades do despertamento, a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, ele pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel,
conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Isso está registrado no profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28, e no capítulo 45, versículo de 1 ao 6. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um édito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Ou seja, bem antes de Ciro nascer, cerca de 180 anos antes, Deus já usava o profeta Isaías para falar de Ciro, chamá-lo pelo seu nome e dizer que ele era um ungido seu, que ele era como um pastor para o seu rebanho e para o seu povo. Ou seja, mesmo ele sendo um rei de uma nação idólatra, Deus usa este homem para libertar o seu povo e para trazer de volta para a sua terra. É desta forma que Deus faz, é desta forma que Deus age. Deus, ele intervém, Deus toca no coração do homem para cumprir a sua vontade. Glória a Deus por isso. O terceiro tópico diz: Deus cumpre as suas promessas, a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá, sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Ou seja, Deus agora, primeiro Deus promete, e agora nós vemos Deus cumprir as suas promessas por intermédio do rei Ciro. Porventura, Deus já lhe fez algum tipo de promessa? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te prometeu alguma coisa, querido, creia, irá se cumprir no tempo e na hora certa, porque Deus não atrasa. Apenas o relógio de Deus funciona de uma forma diferente. Você pode crer, você pode dar um glória a Deus. O quarto ponto desta lição diz: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Aqui diz que o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Ou seja, os levitas, os sacerdotes, como está registrado lá em Neemias capítulo 12, versículos 44 ao 47, eles tomaram o cuidado de examinar as leis do Senhor, de examinar os profetas, para que fizesse tudo conforme estava escrito. Nós precisamos obedecer, nós precisamos agir de forma conforme está escrito na palavra do Senhor. A gente precisa evitar certo tipo de inovações, certo tipo de modismos, para que não possamos infringir o que está escrito na palavra do Senhor. Aqui diz no segundo parágrafo desse quarto tópico: o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E é assim que aconteceu na vida de Zaqueu. Ele, ao ter um encontro com Jesus Cristo, ele decidiu a devolver tudo o que ele tinha adquirido de forma
fraudulentamente. A palavra do Senhor vai dizer lá no profeta Isaías, capítulo 6, Senhor, os meus lábios são impuros e eu moro no meio de pessoas de impuros lábios. Então a Bíblia vai dizer que Deus pega um serafim, vai até o lugar santo dos santos, no altar do Senhor, e pega uma brasa e queima os lábios do profeta, e ele passa a ter os seus lábios puros. Nós, quando entramos diante da presença e da face do Senhor, nós reconhecemos o quão falho nós somos, o quão pecadores nós somos. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! E nós vemos aqui, da forma que Daniel, ele foi movido, ele foi motivado a orar no Antigo Testamento, nós vemos também Jesus ensinando os seus discípulos a forma correta de orar, ensinando a oração do Pai Nosso. Nós vemos a igreja primitiva iniciando a sua trajetória com oração. A Bíblia vai dizer que Jesus fala o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, em Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. Lá em Atos capítulo 4, versículo 31, diz que a igreja orava de uma forma tão intensa de que o local onde ele estava se moveram, que as paredes do local onde eles se encontravam começou a tremer, e todos naquele local foram cheios do Espírito Santo de Deus. Diz a história que o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, quando ele começava a orar, as pessoas sentiam como se tivessem tremendo o púlpito, que as paredes da igreja tremia, tamanho era o poder de Deus. E as pessoas saíam da igreja, retornando para os seus lares, movidas de um grande mover do Espírito Santo, despertando em ter uma mudança de rumo, uma mudança de atitude, porque o Espírito Santo era real naquele local. Que você possa ser despertado também a orar, que você possa participar de um grande despertamento espiritual nesses dias ao qual nós estamos vivendo, dias de crise, dia de pandemia mundial, onde mais de 500 mil de pessoas já morreram em todo o mundo, onde mais de 1.600.000 pessoas já foram contaminadas. Que nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos ser despertadas, que nós possamos realmente ter um grande despertamento espiritual e participar de um grande milagre, salvação de almas, crescimento da igreja, pessoas sendo verdadeiramente tocadas pelo Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo possa falar com estas pessoas e haver salvação, e haver libertação, e haver mudança de atitude. Em nome de Jesus Cristo, querido, que Deus te abençoe com esta palavra. Eu espero que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo no decorrer desta aula e desta ministração. Eu estou sendo ministrado aqui. A gente, quando está ministrando uma aula, a gente está gravando um vídeo, eu me sinto aqui como um grande ensaio do pastor Josué Erion, que pregava para cabos de vassoura com melancia. Do Denner, quando ele estava ensaiando de frente para o espelho. Nós não vemos as pessoas que estão assistindo, mas pelo poder e pelo Espírito Santo de Deus, nós cremos que estas pessoas serão alcançadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. E a primeira pessoa que é ministrada somos nós mesmos. Nós é que somos alcançados pelo poder da palavra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caso você tenha gostado desta mensagem, do conteúdo desta aula, eu vou lhe pedir que você deixe o seu curtir, o seu like,
que você coloque o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que no tempo oportuno a gente possa estar lhe respondendo. E se você ainda não assinou o meu canal no YouTube, que você possa assinar e clicar no sininho para que toda vez que sair um vídeo novo, uma aula nova, um conteúdo novo, você ser notificado automaticamente. Você também me encontra na minha página oficial no Facebook, facebook.com/evwiltonalves, e no Instagram, @as_Wilton. Deus te abençoe e nós nos vemos na nossa próxima aula. Semana que vem nós vamos estudar a lição de número 3, que diz o seguinte: o despertamento renova o altar. Ou seja, o despertamento, ele precisa começar pelo altar. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, querendo Deus. Um forte abraço e até lá.